Conexão e Negócios está de volta e agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você já imaginou unir criatividade, inovação e comunicação? É isso que a Magma Produtora faz e quem fala um pouquinho sobre esse assunto com a gente é o sócio proprietário da Magma, Felipe Garcia. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo. Como vai? Oi, Roberto, tudo bem? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você. Trazer um pouquinho sobre a agência. A gente sabe que a agência de publicidade, produtora, tem muita agência boa, mas a Magma ela é diferenciada. O que faz a Magma ser diferente no mercado? Basicamente, o que a gente trouxe de diferente para o mercado, porque como você mesmo disse, tem diversas agências no mercado, mas a gente uniu a parte agência de marketing com a parte de produção audiovisual. Então, a nossa essência é trazer de fato uma produção audiovisual e especialmente trazer histórias. Porque hoje, basicamente, o que a gente mais precisa, principalmente depois da pandemia, é fazer com que as histórias das marcas se conectem com a audiência. E isso é o nosso diferencial e o nosso foco principal hoje. Eu acho que é isso que faz a diferença, né, Felipe, quando a gente fala, porque a questão do storytelling, eu acho que é a grande narrativa do momento hoje, né, que a gente tem sobre isso. E às vezes não é só você publicar, de repente, uma arte estática que vira até aqueles catálogos que a gente conversa às vezes, né? Você tem, às vezes, um Instagram que pode ser de qualquer pessoa. Então, quando você consegue tirar da pessoa, extrair dela quem ela é e transmitir isso para um público maior, eu acho que essa é a grande sacada e é um grande desafio também, né? O desafio é muito grande, porque a nossa missão principal é trazer a essência, que é um pouco até do que você falou. É conseguir trazer essa essência de todas as marcas, porque toda marca ela é representada pelos seus colaboradores e por pessoas, e elas querem comunicar algo. Só que antigamente isso aí não era previsto, não era imaginado. Só que as coisas mudaram e o comportamento de consumo das pessoas mudou muito. Então hoje, os influenciadores, grandes marcas já trabalham muito a humanização. Então eu não estou olhando mais no meu produto, e sim o que ele te oferece como marca, como solução para a sua vida. Então, trazer essa importância do storytelling, criando histórias, trazendo a criatividade e principalmente olhar para o seu consumidor é o que a gente faz diferente, é o que o mercado está arrumando e é só daqui em diante, porque tem muita ferramenta, muita coisa boa ainda para fazer. Agora, Felipe, você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da humanização. E hoje a gente fala muito sobre a questão da inteligência artificial e parece que são coisas antagônicas, né? Como é que você vai humanizar o negócio se você usa direto a inteligência artificial? E imagino que nesse meio de marketing digital também tenha dado uma estremecida em algum momento, porque se pensa assim, poxa vida, você é substituído pela inteligência artificial, você entra lá no ChatGPT, já vem o texto pronto. Você entra em alguma outro link lá de inteligência artificial, você tem a arte pronta. Então, em que momento a inteligência artificial ela é bem utilizada dentro do marketing digital, e vai ser, obviamente, mas em que momento essa questão da humanização também precisa do ser humano ali por trás, do cara criativo da agência? A verdade é que a inteligência artificial, ela de fato, ela vem ajudar muito. Então, o marketing digital, a parte de produção audiovisual, hoje ela é muito beneficiada pela inteligência artificial. Mas o que eu gosto sempre de falar em todas as reuniões e todos os programas que eu participo é que a inteligência artificial ela vai te ajudar e vai te potencializar. Ela vai reduzir mão de obra de fato, porque o processo operacional ele vai ser automatizado pela inteligência artificial. Mas a gente nunca, pelo menos não num curto e meio período, a gente nunca vai conseguir trazer a criatividade do humano por uma inteligência artificial. Porque a criatividade é o que a gente traz de diferente. A inteligência artificial, por melhor que ela seja treinada, ela demora, tem um processo muito longo de aprendizado. Diferente da gente, que a gente consegue mudar do ponto A ao ponto Z muito rápido e ainda conectar essas histórias. A inteligência artificial, para ela fazer esse link, é muito difícil. Ela não vai fazer de uma hora para outra, muito menos uma conversa. Ela vai demorar algum tempo para aprender e principalmente para personalizar isso. Então, numa conversa, num atendimento, até em WhatsApp, que hoje em dia tem se falado muito, é muito difícil. Ela vai conseguir extrair, de fato, uma informação. Mas trazer uma personalização e humanização é muito mais difícil. A inteligência artificial veio para nos ajudar e está ajudando muito. Mas ela ainda tem um longo caminho para percorrer. E ainda assim, o humano é extremamente importante, principalmente para
construir histórias, de fato, ter storytelling. Então a IA vai trazer a história, só que a gente sempre vai dar uma pitadinha humana nesse negócio. O caminho dessa história ainda continua na rédea humana, né? Isso. É isso aí. Felipe, vamos trazer um pouquinho da história da Magma? Como é que surgiu? A Magma surgiu já tem mais ou menos uns 4 anos, não me recordo agora, junto com o meu sócio. Nós basicamente temos uma história já longa na parte de marketing, mas muito olhada para a infoprodução, que é parte de fato, estou ajudando as pessoas. E sempre que a gente fala sobre algum curso, alguma coisa nesse sentido, que a gente ajuda as pessoas, a gente leva uma transformação. Não quero só vender, eu quero de fato transformar a vida das pessoas. E isso no mundo da parte de infoprodutos é muito comum, porém para marcas, para o B2B, isso é inexistente. Algumas empresas grandes trabalham isso, tem verbas grandes, mas o mercado, em sua maioria, de pequenas e médias empresas, isso é muito distante. E a gente olhou esse mercado e falou assim, vamos construir uma empresa, uma marca que entende isso, porque é o que a gente trouxe da nossa experiência, então, e colocar à disposição desse mercado, dessas empresas que de fato não têm estrutura, não têm conhecimento, principalmente, e vamos colocar isso para eles, para que de fato a gente consiga potencializar o negócio de tanta gente que não tem de fato acesso, porque outras agências que trabalham essas grandes contas, os custos delas para contratação é muito maior. Então é difícil de fato, e a gente trouxe a Magma, essa história nossa, esse aprendizado todo para distribuir para esse mercado de pequenas e médias empresas. Sem deixar ciúme em ninguém, a gente sabe que, assim, você falou 4 anos, né, de história de Magma, imagino que vocês tenham uma cartela de clientes bem considerável. Teve algum cliente, aquele cliente do coração, ou o primeiro cliente, alguma história que falou, meu, esse case aqui marcou a história da minha empresa? Olha, eu gosto de falar que a gente sempre vai trabalhar com histórias, então uma história só eu acho difícil, porque a gente constrói histórias, né? A nossa vida são várias histórias, mas eu gosto de falar de um evento que é do mercado condominial, que é realizado aqui em Santos, que a última já foram 2 edições, está indo agora com a 3ª, e a gente participa como organização, como produção completa de audiovisual desse evento, e já esse evento na 2ª edição atingiu 5.000 pessoas, né? Isso presencial, fora toda a repercussão que a gente teve no digital, com toda a cobertura de vídeo, toda a produção pré-evento, pós-evento. A gente impactou de fato em números, isso é importante, em números impactamos a Baixada Santista inteira, né? Então, principalmente Santos, óbvio, que era a região aqui que é o nosso maior foco, mas Santos, Guarujá, São Vicente. Então, foi um evento que de fato trouxe para a gente muito aprendizado, como sempre, mas que a gente pôde trazer, mais uma vez, o humano como centro e desse ecossistema que é tão importante aqui para a Baixada Santista. E aí, trazendo um pouquinho sobre essa questão da transformação do mercado, sim, 4 anos, a gente estava no fim da pandemia, é isso? Isso, mais ou menos. Finalzinho da pandemia. A gente sabe que muita coisa mudou, né, na época da pandemia, a questão digital, quem não estava preparado teve que se preparar rapidamente. Então, assim, o olhar para o digital, para o e-commerce, enfim, ele foi muito acelerado. E aí você precisa, como a gente começou abrindo aqui o programa falando, você precisa ter um diferencial para não ser mais um no mercado jogando o mesmo jogo, né? As demandas do marketing, elas mudaram nesses últimos 4 anos? Você falou do Cindy Experience, que a gente participou junto, o maior evento condominial da Baixada Santista, ele também foi acho que um marco, né, nessa questão. Então, assim, a gente tem mudanças estruturais no mercado de trabalho em vários segmentos. O que você tem visto dentro do marketing digital que você pode dizer, meu, tá mudando? Claro, inteligência artificial é um dos pontos, mas assim, vai mudar o jogo daqui para frente. O que a gente tem enxergado bastante nesse pós-pandemia, porque é óbvio, a gente tem Magma nesse período, mas antes disso teve muita experiência. E existe uma diferença muito grande, principalmente na parte de consumo mesmo. O comportamento do consumidor é muito diferente no pré e no pós-pandemia, né? Olha-se muito mais para a saúde hoje, só como exemplo, e não é só o que a Magma está fazendo.
Mas principalmente o que a gente enxerga é que hoje a gente precisa falar de uma maneira diferente, a gente precisa ter profissionais, pessoas que de fato enxerguem essas necessidades de maneira diferente. Então, olhar vamos falar especificamente como Magma, mesmo como marketing digital, eu já não vendo um produto, eu já não estou olhando só para preço, eu estou de fato conectando alguma coisa com essa minha audiência, então eu preciso ter criatividade de fato e olhar diversos aspectos de como o meu serviço pode resolver esse problema. De repente eu não tenho só uma pessoa que eu vou resolver diversos tipos de pessoas, diversas classes de faixa etária e questões financeiras também. E trazer dados, né? Porque de fato antes o mundo, como ele consumia demais, mas ele não tinha dados sobre consumo. Então, o pós-pandemia, devido a essa mudança de comportamento, a gente teve que reaprender o que é marketing, porque as pessoas de fato mudaram muito. Então, a gente precisou de dados, a gente precisou de informação para entender o que mudou no comportamento das pessoas e aí, de fato, conseguir entregar melhor. Porque não é só para o público fazer um post, é de fato entender o que o meu público precisa. E aí, entendendo o que o meu público precisa, aí eu vou construir uma história, eu vou construir uma narrativa importantíssima, que seja verdadeira, para que consiga resolver, de fato, um problema. Até a questão da credibilidade, eu acho que ela é um dos marcos essenciais quando a gente fala de comunicação. E eu acho que quando a gente fala de marketing digital, também uma grande dificuldade que a gente teve algum tempo atrás é meu sobrinho faz, meu neto faz, meu vizinho faz, qualquer um faz. Né? E hoje a gente vê que as redes sociais e as pessoas elas estão muito mais exigentes. Você precisa ter qualidade, você precisa ter verdade naquilo que você publica, né? Então, acho que isso faz a grande diferença. Não é só ouvir isso, principalmente na pandemia ali, porque como todo mundo saiu do mercado físico para o digital, acabou que vendeu-se tudo. Sim. Todo mundo que vendia alguma coisa na internet acabou vendendo muito. E não era um comportamento esperado, mas aconteceu. Então, todo mundo falou assim, opa, beleza, vou para a internet. Como que eu faço para ingressar nesse mercado de trabalho? Só que muitos sobrinhos, filhos, amigos começaram a trabalhar, fazendo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo assado. Só que depois de um tempo, as coisas precisam se profissionalizar. E no momento da profissionalização, não é todo mundo que fica. É isso aí. Muitos deixam o caminho, porque é difícil, não é simples. Então, a gente precisa exigir qualidade de todos os colaboradores, a gente precisa pensar de maneira diferente, ser proativo e ter autenticidade, né? Em conteúdo, em tudo que você de fato faz. Então, essa questão de qualificação e profissionalização é muito importante e isso daí te traz posicionamento de marca, que é o branded content, que a gente sempre fala muito aqui no marketing. E buscar excelência em tudo. Buscar excelência, sem dúvida. Felipe, muito obrigada pelas suas informações. Quem quiser conhecer a Magma, Instagram? A Magma Produtora. Então, pode acompanhar a gente lá nas redes sociais, a gente publica bastante conteúdo. Espero que, mas na verdade não é nem espero, eu agradeço muito o espaço que você tem me dado aqui de comunicação e que a gente possa conversar muito. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente fica à disposição. Quem quiser conhecer a Magma também pode conhecer o Roberto S. Lemos, que dá na mesma, porque eles estão cuidando da... Exatamente, é isso. Obrigada, Felipe. Sucesso para você, viu? Eu que agradeço, Roberto. Obrigado. Conexão em Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.